Olá pessoal, tudo bem? Então, estou gravando esse vídeo aqui para passar algumas orientações com relação aos dados que vocês levantaram e plotaram, né, e algumas análises que eu fiz. E para a gente poder, né, fazer um ajuste para a questão tanto do resumo quanto também do artigo que a gente tem que estar desenvolvendo, além das atividades também da extensão que a gente pretende estar planejando a seguir. Então, o que eu vou estar trabalhando com vocês, né? Então, inicialmente, só lembrando, né, que a nossa missão, né, fazer que as gerações futuras, né, tenham mais saúde do que a nossa, e temos que trabalhar muito essa questão, né, da endometriose, porque é uma questão que afeta muito a saúde das mulheres, afetando muito a questão da qualidade de vida, e como a gente vai ver, afeta também a questão da saúde mental, porque a convivência com dores intensas, né, traz complicações não só na questão, né, de uma sensação física, mas também, né, na questão social, profissional, entre outras, né, porque a dor é sempre um evento desconfortante. E a gente está alinhado, né, à questão, né, do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 3, que é a questão da saúde e do bem-estar, né, cada vez mais pautada na questão, né, de uma conceituação ampliada, né, do que a gente pretende de saúde. Pois bem, então, considerando então, né, as questões pertinentes a este time em especial, vamos falar então um pouco, né, da questão da endometriose, só para recordar alguns aspectos importantes. Então, 15% das mulheres, né, são afetadas por esta condição clínica, que é um número considerável, que vem aumentando nos últimos anos, e tem-se um debate se vem aumentando por causa das confirmações por diagnóstico ou se realmente tem fatores, né, ambientais, né, com a presença de interferentes endócrinos que vêm contribuindo para esta doença que tem um caráter endócrino. Daí a questão, né, da dor pélvica é a mais alarmante, e apenas 2% das mulheres vão ter, né, a endometriose assintomática, mas que pode evoluir para uma situação sintomática com o passar dos anos. Também, né, considerando, né, que um dos aspectos é a infertilidade, né, que as mulheres que apresentam essa condição clínica, chegando até 30%, né, dos casos de mulheres com endometriose. A dor pélvica é o fator, né, mais presente e que mais gera, né, desconforto, né, nas questões referentes à saúde da mulher como um todo, né? E sendo assim, então, né, nós podemos ver que a literatura trabalha muito a questão referente à ansiedade e à endometriose, né? Muito em função das dores pélvicas que afetam a vida profissional, a vida afetiva, a vida sexual, né, entre outras e outras questões. E por isso que a gente vai estudar nesse banco de dados, né, que vocês levantaram, né, a questão da ansiedade. A depressão não deu um número muito significativo, estava associado também a outras situações. A ansiedade já tinha uma visibilidade maior, principalmente, né, das manifestações pós primeira dor pélvica e pós-diagnóstico. E que estava também associado à questão, né, de alguns eventos, né, da vida da mulher, do qual a presença, principalmente da dor pélvica, né, tornava essa situação um tanto incômoda e, né, desenvolvendo processos de ansiedade. Então, o problema dessa pesquisa, né, se refere às mulheres com endometriose, né, e o impacto sobre a sua saúde mental, levando em consideração que a gente vai trabalhar então a questão da ansiedade e uma correlação entre as indicações medicamentosas, né, que é um aspecto extremamente importante, até porque nós temos, né, várias recomendações de comitês internacionais a respeito, né, da indicação adequada. E essa indicação adequada está muito atrelada às questões referentes ao estágio que a endometriose apresenta, sendo que esses estágios estão relacionados, né, ao número de endometriomas encontrados, né, que são as lesões, né, que advêm do endométrio fora da cavidade uterina. E nós temos, né, um agrupamento em dois grandes grupos, né? Então, estágio 1 e 2, você tem um tratamento de supressão da menstruação por uso contínuo de contraceptivos hormonais orais ou injetáveis, no qual o objetivo é impedir a menstruação, não ter, né, o risco de endometriomas, e também um tratamento sintomático, com seletivos da COX-2 ou, né, não seletivos de última geração. Já quando o desequilíbrio hormonal já é mais intenso e que, né, a simples questão de uso de contraceptivos hormonais não é suficiente para corrigir a desregulação hormonal,
Usa-se, então, medicamentos que atuam em nível do sistema nervoso central, principalmente na hipófise, afetando a questão da liberação dos hormônios folículo estimulante e hormônios luteinizantes, que impedem a questão da liberação da progesterona e, consequentemente, formação do endométrio. Então, nós temos essas duas possibilidades, e vejam que os tratamentos modificam, assim como se modifica a questão da gravidade da doença. Pois bem, então a metodologia que foi empregada envolveu as questões de análise do banco de dados, então, e grupos que a gente então está avaliando, que serão estudados ao prisma da indicação farmacológica, tendo como referência as recomendações por comitês internacionais e também a questão referente à presença ou não da ansiedade. Com relação então aos resultados obtidos, então inicialmente o que nós tivemos? Adotando então o critério de obtenção da amostragem, considerando quais deveriam participar dos estudos, uma análise efetiva das variáveis de interesse e também dos desfechos clínicos analisados, que no nosso caso seria a ansiedade, nós tivemos inicialmente uma amostra com 375 mulheres, do qual 141 foram excluídas devido ao fato de apresentarem ou ansiedade antes do período de manifestação da endometriose ou associada a outras condições declaradas pelas mulheres entrevistadas. Restaram um total de 234 mulheres. Desta amostra, então, estudada e incluída no estudo, foi feita a primeira análise de variável referente à questão do tratamento medicamentoso, se adequava ou não aos estágios correspondentes, considerando aqui os dois grandes grupos. Começando pela questão das indicações recomendadas, neste grupo de mulheres, 170 tinham as recomendações dentro do esperado e do previsto, como a gente vê aqui nas recomendações dos comitês internacionais. Então, em torno de 141 mulheres tinham prescrições adequadas para o estágio 1 e 2, e 29 mulheres tinham prescrições adequadas no estágio 3 e 4. Com relação às indicações não recomendadas pelos comitês, nós tivemos no estágio 1 e 2 apenas um caso de recomendação não adequada, e no estágio 3 e 4 tivemos um total de 103 prescrições não adequadas. E com relação ao nosso desfecho clínico, com relação às mulheres que tinham indicações farmacológicas não recomendadas, 80 apresentavam quadros de ansiedade, e daquelas que tinham indicação farmacológica recomendada, 154 apresentavam quadros de ansiedade dentro dos critérios estabelecidos. Então essa foi a questão da amostragem inicial. E daí então, seguindo os resultados, ainda considerando ainda a nossa referência, que são as recomendações de terapia farmacológica pelos comitês internacionais, a gente notou que havia certo equilíbrio no número de medicações indicadas, tanto nos estágios 1 e 2 e 3 e 4, não havendo grandes diferenças. Com relação à ansiedade por faixa etária, que foi uma questão que a gente usou para fazer uma diferenciação de fatores que poderiam estar contribuindo para a ansiedade, visto que há mudanças significativas no ciclo de vida da mulher, que vai desde os 18 anos até os 40 anos, que são o limite das idades que foram estudadas. Considerando, então, aqui em preto, que tem ansiedade, e em cinza, que não apresentava ansiedade, nós observamos que há um acréscimo na questão desta relação nos grupos, tendo as mulheres maior nível de ansiedade e também maior número de mulheres que não relatam ter ansiedade em função da idade. Numa análise estatística, a gente observa que o valor de P se torna acima de 0,05 e não se torna tão significativo, o que faz a gente adotar então a hipótese nula, onde não há uma associação que eu possa dizer entre idade e ansiedade. Eu posso dizer que há um aumento, mas não há uma diferença significativa entre os grupos, exceto no último grupo, que pode ter outras situações associadas, mas na grande maioria das mulheres não se pode dizer que há uma diferença entre mulheres ansiosas e não ansiosas, e que eu possa associar isto a uma questão da idade.
Então, eu descarto essa possibilidade de, com o passar dos anos, as mulheres se tornarem ansiosas simplesmente pelas mudanças, né, que advêm. Daí, então, com resultados ainda, né, temos a situação da ansiedade por estágios que as mulheres apresentam. Consideramos o estágio 1 e 2 e fizemos a distribuição, né, simplesmente e puramente das mulheres por esses estágios, né, sendo preto aquelas que, né, apresentavam diagnóstico para ansiedade e as cinzas não. Também não observamos diferenças significativas, né, entre os grupos, né? Então, não posso afirmar que o estágio seja uma questão determinante, ou estar presente a um estágio faça com que eu tenha ansiedade. Tá, então, na sequência do estudo, né, verificamos então a questão do uso dos medicamentos. Daí, então, foi separado pelas principais classes encontradas, né, e declaradas que estavam presentes no questionário, onde, né, a maior parte utiliza anti-inflamatórios, depois seguida, né, de contraceptivos hormonais combinados, contraceptivos mais anti-inflamatórios, DIU e a gozorrelina. Daí, então, o que se observou? Né, fazendo uma associação, notou-se que, né, existe uma associação entre terapia farmacológica ou os classes de fármacos utilizadas e manifestação da ansiedade, né? Como a gente pode observar aqui, em preto, né, o que é ansiedade, em cinza, o que seria não ansiedade. Sendo isso mais contundente e frequente na questão do uso dos anti-inflamatórios, né? Seja isoladamente ou seja, né, numa combinação com anti-inflamatórios. Então, o que a gente nota aqui é que há uma correlação positiva nesse sentido. O uso de anti-inflamatórios, né, leva a uma condição clínica que provavelmente não controla essa situação e esta condição e deixa a mulher talvez mais exposta às manifestações de dor, do qual gera ansiedade, porque há uma correlação também muito forte entre dor e ansiedade. Então a gente observa isso, né? Então há esta condição. E se a gente observar, né, a grande maioria, né, das mulheres tem como terapêutica única e exclusivamente anti-inflamatórios. O que pode significar que não é a indicação adequada e por não cumprir o efeito desejado, leva a uma situação que a gente chama de morbidade relacionada ao medicamento, onde a eficácia não é alcançada. Daí então, né, foi feito uma avaliação então para verificar, né, somente por meio dos estágios a questão das indicações, né? Então dividimos, né, a questão do estágio 1, 2, 3 e 4, onde você tem, né, os grandes grupos, né, de indicações terapêuticas. Foi verificado, né, as indicações adequadas, que estão aqui em verde, em ambos estágios, e aqui, né, na cor amarela, seria, né, as indicações, né, que não estariam dentro do recomendado pelo Comitê Internacional. Tá, então fizemos esse levantamento e também fizemos uma correlação estatística sobre, né, para entender. E aí o que nós observamos? Né? Observamos que, né, quando se trata de indicações recomendadas não presente, ou seja, indicações, né, não recomendadas para o tratamento e sendo utilizadas pelas mulheres, que esta condição se tornou mais presente e de uma forma significativa no estágio 3 e 4. Então, o que nós temos? Temos que, no estágio 3 e 4, uma predominância não aleatória, não ao acaso, mas uma predominância, né, presente, do qual se tem indicações não recomendadas, né, e que, de uma certa forma, parece estar influindo na questão do uso, né, da terapêutica em si e dos resultados terapêuticos esperados, né? Então você tem uma associação entre estágio da endometriose e indicações não recomendadas, né? Isso que a estatística mostrou. Daí então o que nós podemos, né, concluir inicialmente, né? Que a ansiedade não tem um fator determinante pela idade, apesar das mudanças de ciclos de vida que a mulher pode ter, não se relaciona ao estágio, mas apresenta, né, correlação com quem faz apenas tratamento sintomático. Então, a ansiedade ela está presente em quem faz tratamentos sintomáticos com os AINES, né? Daí, também há uma forte correlação disso, né,
com o não uso das recomendações, né, das indicações farmacoterapêuticas, né, recomendadas. Então, quando você tem, principalmente no estágio 3 e 4, um não cumprimento desta regulamentação e o uso de um tratamento mais sintomático, isso parece influenciar no grau de ansiedade das mulheres, né? E as atividades físicas também é uma condição que pode, né, e precisa ser avaliado, visto que também existe uma correlação positiva, né, entre atividade física e bem-estar, mas aqui os dados são gerais, né, não são específicos para a ansiedade, que a gente vai estar vendo mais adiante, né? Então seriam essas condições, né, iniciais, e a partir de então a gente vai começar uma análise, né, mais precisa para ver na literatura, né, o que a gente pode concluir melhor a respeito disso, ok? Então seria isso. Obrigado.